com isso. Se você não gosta de barulho, o problema é seu, eu gosto. Eu sei que ele gritou tanto que chamou a atenção de Jesus. Jesus perguntou o que era, contaram a história, e olha o que Jesus disse: traz para mim o cego, deixa eu falar com ele. E quando disseram, vem, porque o mestre te chama, a Bíblia diz que Zaqueu ficou, a Bíblia diz que o cego Bartimeu ficou em pé, pegou a capa que estava sobre o ombro dele e jogou fora. Você nunca se questionou que capa era essa e por que ele jogou essa capa fora? Não, não é que um calor entrou dentro dele, ele jogou a blusa de frio fora, não. Aquela capa era exatamente o alvará que deram a ele. Por causa daquela capa no ombro, as pessoas viam ele como um pedido de esmola, e ao invés de apedrejá-lo, tinham dó, porque o governo tinha dado a ele o direito de pedir esmola na cidade. Veja o cego que mais enxergou na Bíblia. Quando falaram para ele, Jesus está te chamando, ele ficou em pé, pegou o alvará, pegou o que dava a ele o direito de pedir esmolas, pegou e jogou para trás o Bolsa Família, jogou para trás o Bolsa Escola, jogou para trás o Bolsa Cultura, tudo aquilo que o governo dá para as pessoas. Disse, não preciso mais disso, porque agora quem está me chamando é o dono da vida, é o dono do corpo. Então nas portas do templo tinham pessoas que ficavam sentadas ali, porque as famílias conquistaram aquele espaço. Na porta chamada Formosa, e a Bíblia faz questão de dizer o nome da porta para ninguém errar, estava sentado na porta Formosa o dono daquela porta, um garoto que possivelmente começou pedindo esmola aos 15 anos, e aqui pelo texto ele tem mais de 40 anos, são mais de 25 anos pedindo esmola naquela mesma porta, nesse mesmo culto, ano após ano. Pedro e João são crentes, diga comigo, são crentes? São crentes. Então eles entram sempre por aquela mesma porta. Pergunte como eu sei. Como você sabe? Só falo se todo mundo perguntar. Como você sabe? Primeiro, porque eu sou inteligente. Segundo, é simples, eles eram crentes, e todo crente, depois de mais de 1 ano, 2 anos na igreja, ele fica dono do lugar onde ele senta. Chega atrasado, você vê, ou chega antecipado, senta no lugar, você vê, vamos dizer, esse lugar aí é meu. Não tem placa com o nome dele, não tem nada, ele não comprou, mas ele se sente dono. Pedro e João entravam sempre por aquela mesma porta. Aquele aleijado que estava ali os conhecia, sabiam quem eram eles, e eles sabiam quem era ele. Todos os anos, o ritual era o mesmo: me dá uma esmola. Pedro tirava um dinheiro, ou João tirava um dinheiro, ou diziam, esse ano não deu, foi ruim, ou esse ano está aqui, oferta. Todo ano era a mesma coisa. Nesse ano, quando o aleijado estendeu a mão e disse, me dá uma esmola, Pedro fez algo estranho. Ninguém pede esmola assim. Ele era aleijado, não era cego. Ele está pedindo esmola para os dois, me dá uma esmola. Então ele está olhando para eles já. Se ele já está olhando para eles pedindo esmola, por que Pedro diz assim, olha para nós? Se ele já estava olhando, pelo que eu entendo, Pedro arrumou uma coragem que ele nunca teve antes. E ele não estava chamando a atenção do cego, do aleijado. Ele estava chamando a atenção das outras 11 portas. Ele estava chamando a atenção de todas as pessoas que estavam entrando naquela igreja. O grito de Pedro foi tão alto que alguém contou para Lucas escrever aqui o texto. Lembraram do grito de Pedro. Todas as pessoas que estavam naquela igreja ouviram o grito de Pedro. Quando Pedro disse, olha para nós, não foi só o aleijado que olhou para ele, a igreja toda olhou, e era isso que Pedro queria, a atenção de todos. Quando Pedro disse, olha para nós, e o aleijado olhou, eu já imagino João se mexendo para pegar um dinheiro. Aí João diz assim, eu não tenho prata. Não é João que, ele não diz, nós não temos prata, nós. Pedro não usa a palavra no plural, ele diz para ele, eu não tenho prata. Eu não tenho ouro. Até João está olhando para Pedro agora dizendo, o que deu nele? A igreja toda olhando, o aleijado olhando, João olhando para ele dizendo, eu não tenho prata, eu também não tenho ouro, mas o que eu tenho, o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo o Nazareno. Levanta e anda. E o paralítico? Não. Fiz de propósito. O paralítico não andou. Eu vou precisar de um paralítico. Você pode me ajudar? Traz a cadeira junto, deixa o seu nome, mas tem que ser mais rápido. Isso. Coloque aqui para mim. Sente aqui. Pronto. Eis aqui o meu paralítico. Eu estou chegando perto dele, eu sou Pedro, estende a mão e pede uma esmola. E aí eu grito, olha para nós. Ele já está olhando, ele deve falar, esse camarada é louco. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro,
mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o paralítico não andou. O paralítico não levantou. É só você ler direitinho. A Bíblia diz: e Pedro, tomando pela mão direita, o colocou em pé. O paralítico nunca tinha ficado em pé, ele não sabia ficar em pé, ele não tinha força nos joelhos para ficar em pé. Quem colocou ele em pé foi Pedro. Senta de novo, vamos ensinar tudo de novo. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E ele não andou. Aí Pedro saltou em cima dele. Pedro pegou a mão dele, agarrou o paralítico pelo braço, pela mão direita. E Pedro colocou um homem de pé com um puxão, um homem de mais de 80 quilos. Pedro tirou ele do chão, botou ele em pé. Quando o homem viu que estava em pé, aí caiu sobre ele um temor e ele começou a saltar. Aleluia! E ele entrou no templo adorando, saltando e glorificando a Deus. Glória a Deus! Eu vinha de camisa e gravata. Aí o Roberto foi usado pelo inimigo. Entrou dentro do meu quarto e disse assim: o pastor mandou sair de camiseta porque ele também vai. Eu chego aqui e vejo o pastor de terno e gravata, fico morrendo de vergonha. Aí o Roberto jogou a culpa no outro ali. Falou: você queria que eu fizesse a propaganda da camisa. Aí, ó, camisa do Congresso da Mães. Mas você vê. Pronto. Mais um glória a Deus aí. Eu vou perguntar de novo: quem é esse Pedro? Quem é esse homem que levantou esse paralítico com um puxão? Ele não catou o homem com as duas mãos, ele tomou o homem pela mão direita e colocou um homem de mais de 80 quilos em pé, um homem que nunca tinha se levantado. E o homem se levantou e saiu saltando e pulando, curado. Vou perguntar de novo: quem é esse Pedro? Eu não conheço esse Pedro. Eu conheço o Pedro dos Evangelhos. Eu conheço o Pedro medroso. Eu conheço o Pedro que afunda nas águas. Eu conheço o Pedro que atrapalha o culto do lava-pés. Eu conheço o Pedro que arranca a orelha de soldado. Eu conheço o Pedro que caminhou ao lado de Jesus endemoniado. Eu conheço o Pedro que Jesus um dia perdeu a paciência e falou perto de todo mundo: Simão, o diabo tem pedido a sua alma para se andar com ela. Eu conheço o Pedro que um dia Jesus expulsou de dentro dele Satanás. Para trás de mim. Veja só, quem é que estava dentro de Pedro? Não era Zé Pilintra, Exu Caveira, Tranca-Rua, Preto Velho, não era demôniozinhos pequenos, era o principado maior, a estrela da manhã caída, o anjo de luz que se abalou, o arqui-inimigo, o rival de Deus, que quis ser maior do que ele. Lúcifer estava incorporado dentro de Pedro. Eu conheço esse Pedro. Eu conheço um Pedro falido, um Pedro fracassado, um Pedro que negou o meu Senhor antes que o galo cantasse, um Pedro que diante de uma vendedora de púrpura disse: eu nunca vi esse homem. E as pessoas insistiram: mas você se veste como ele. Não conheço. Mas você fala como ele. Não conheço. Esse Pedro eu conheço. Esse Pedro aqui de Atos é alguém novo para mim. Ah, Jesus, olha que coisa linda. Pedro caminhou 3 anos e meio ao lado de Jesus e não prestava para nada. E Jesus não mandou ele embora. Daqui a pouco aconteceu alguma coisa com ele que Pedro se transformou no chefe da igreja. Eu estou falando aqui pelo Espírito. Não importa quantos anos de igreja você tem, não importa quanto tempo de casa você tem, não importa se você é daqueles crentes que só dá trabalho e onde chega as pessoas não acreditam em você, não importa o que você fez ontem. O que me importa é o que pode acontecer nessa noite. Eu vou liberar uma palavra. O que Deus tem para você ainda não foi revelado. Quando eu entrei por aquele lugar ali, eu fui me ajoelhar, meu corpo arrepiou inteiro. Eu falei: Jesus, o que é isso? O Senhor disse: hoje eu quero tratar com pessoas aqui dentro. Pessoas que há muitos anos vêm buscando uma chance, uma oportunidade. Pessoas que tiveram as suas histórias decepadas, destruídas. Pessoas que foram caluniadas, expulsas. Pessoas que tombaram, caíram, se jogaram ou foram jogadas. O Senhor disse: a minha história com eles ainda não acabou. E se você acredita que Deus ainda fala, agora não dá um grito de glória a Deus, não. Dá um berro de glória a Deus.
tentar entender. Primeiro deixa eu te mostrar as fraquezas desse Pedro, para você entender porque eu não conheço o Pedro de Atos dos Apóstolos. O Pedro que salta no meio do mar de madrugada, enfrentando vendaval, enfrentando ondas, só porque viu um vulto branco caminhando no meio do mar. É o Pedro da minha história. É o Pedro que não tem nenhum tipo de equilíbrio emocional. É um Pedro levado pela emoção, era almático demais. Tanto que está todo mundo equilibrado, com medo do vulto, porque o vento está soprando de um lado para o outro, e ainda eles veem um vulto andando no meio do mar. E pior, o povo começa a gritar, é um fantasma. E o vulto grita, sou eu. E quando o vulto grita, sou eu, olha Pedro dizendo, se és tu, me manda ir ter contigo. Aleluia. E o vulto diz, vem Pedro. Glória a Deus. Se fosse João, jogaria uma escada para fora do barco, equilíbrio, desceria, prudente, pisaria na água para ver se a água está sólida, para ver se tem densidade. Mas Pedro, se eu conheço Pedro, quando a voz diz vem Pedro, ele se soltou de todo mundo e pulou no meio do mar. Aleluia. Ao pular no meio do mar de madrugada, eu imagino 11 discípulos vindo para ver Pedro afundar, e Pedro está parecendo um surfista, equilibrado. E Pedro dizendo, não falei que era ele, alguém aqui em cima dizendo, e se não fosse? Eu imagino Pedro dizendo, eu não pensei nessa possibilidade. Pedro poderia ter morrido ali. Aí Pedro começou a andar em cima das águas. Imagine a cena, que coisa mais bela do mundo. De repente Pedro começa a afundar. Aí Jesus acelera o passo, segura ele pela mão e chama ele de homem de pouca fé. Os 11 que estavam aqui em cima escutaram a conversa. Pense num povo fofoqueiro, o tal do crente. Escreveram para nós a história. Como é que alguém consegue escutar no meio de um vendaval, no meio de uma tempestade de noite, no meio do mar, Jesus falando aqui com Pedro que estava longe do barco? Pois eles escutaram, memorizaram e escreveram mais tarde, contaram para todos nós, ó, pode chamar Pedro de tudo, mas teve um dia que ele foi um homem de pouca fé. Eu imagino Pedro entrando dentro do barco e os 11 discípulos dizendo, está vendo Jesus, ó, o senhor desculpa, Pedro é desequilibrado, né? Olha o que ele fez o senhor fazer, o senhor teve que acelerar, quase que ele morre. Isso aqui ia ser uma propaganda horrível para o ministério. Todo mundo dizendo, Senhor, Pedro afundou. Eu imagino Pedro pedindo a oportunidade, dizendo, posso falar, Senhor? Fala, Pedro. Eles têm razão. Todas as vezes que alguém contar essa história no mundo, vão falar que eu afundei. Mas também vão ter que escrever que antes de afundar eu andei. Mas todo mundo dizendo, mas você afundou ele, mas eu andei. Vamos lá, diz aí que eu afundei. Mas eu andei. Mas eu andei. Pode falar o que quiser, mas eu andei. Só 2 seres humanos nesse mundo tiveram a oportunidade de sentir o que é quebrar a lei da gravidade. Um é o Cristo encarnado. O outro sou eu, Pedro da Silva Salvo. Podem me chamar do que for, mas quando forem escrever a história que homens tiveram superpoderes a ponto de pisar em cima das águas e quebrar a lei da gravidade, eu sou um desses homens. Com Pedro eu aprendo uma coisa aqui muito forte. Pergunte o quê? É melhor ir e voltar, ainda que arrebentado, do que nunca ir. É melhor se arrepender de uma coisa que você pelo menos lutou e tentou fazer, porque aí pelo menos você vai colocar a cabeça no travesseiro e vai dormir em paz dizendo, eu tentei, do que passar a vida inteira com a mão no queixo num culto como esse, ao invés de adorar a Cristo, ficar filosofando, dizendo, será? E se? E se eu tivesse tentado? Deve ser muito ruim para você que viu a oportunidade passar e não agarrou, por causa do seu medo, por causa da sua covardia. Pedro tinha muitos defeitos, mas ele tinha uma qualidade. Pergunte qual? Pedro era atrevido. Deus ama gente atrevida. Vou falar de novo, moçada, me escute. Deus ama gente atrevida. Deus não consegue lidar com covardes. Os covardes são capazes de amarrar a mão de Deus para trás, porque a incredulidade tem o poder de fazer Deus recuar. Tem 1 milhão de versículos na Bíblia dizendo isso. Jesus mesmo disse, eu só não fiz mais milagre no meio de vocês por causa da incredulidade de vocês. A incredulidade amarra as mãos de Deus. Então, por favor, não confunda covardia com fraqueza. Não confunda covardia com fraqueza. Se você chegar em Davi, lá nos campos elíseos do céu, e encontrar ele antes de mim, pergunte para ele, Davi, que força você tinha para encarar Golias? E ele vai dizer, não tinha força nenhuma, mas me sobrava coragem.
não procura em você força, Ele procura em você coragem. E aquele que tem coragem vai mais longe. Aquele que tem coragem vê o céu aberto. Aquele que tem coragem vive para contar história, enquanto o outro passará a vida inteira ouvindo histórias. A água, o fogo e a oportunidade certa vez se encontraram no meio de um caminho. A água perguntou ao fogo: onde você mora? E o fogo disse: eu moro no atrito. Bata uma pedra na outra, esfregue um graveto no outro e você vai me encontrar ali. O fogo perguntou para a água: e você, onde você mora? Ela disse: cave buracos no solo e você vai me encontrar nos lençóis freáticos no subsolo. A água e o fogo viram que a oportunidade não parava de andar e ambos perguntaram: oportunidade, e você? Onde você mora? E a oportunidade respondeu: eu estou passando. Glória a Deus. Deixa a palavra cair no coração. A oportunidade diz assim: eu não tenho endereço fixo, eu estou passando. Quem tem coragem que me acompanhe. Quem tem coragem que aproveite. Quem tem coragem que faça da sua vida uma nova história. Dia desses, pastor, eu estava lá na minha cidade, numa fila de banco, bateram aqui no meu ombro, eu olhei para trás, era uma senhora, e eu cumprimentei ela, disse boa tarde, voltei para a fila. Daqui a pouco ela bateu de novo, eu olhei: pois não, senhora? Ela disse: você não está me reconhecendo? Eu disse: infelizmente não. Sorri e virei para frente. Ela bateu de novo, eu olhei, falei: pois não, senhora? Você é sério que não está me reconhecendo? Eu disse: não estou. Ela disse: repara bem. Ela fez assim com a cabeça, jogou o cabelo para um lado. Eu disse: Ela jogou para o outro. Eu disse: também. Não, desculpa, eu estou ficando velho, não me lembro. Ela chegou bem pertinho de mim e disse assim: sou eu, a sua primeira namorada. Aí eu reparei bem e falei aqui por dentro: que livramento. É sério, o tempo não foi bondoso com ela. Eu olhei para ela e não sabia se ela estava de frente ou de costa. Ela olhou para mim e disse assim: poxa, que partidão eu perdi, hein? Eu disse: pois é. Olha, você não envelhece, tá igual vinho. Começou a me tecer elogios, disse: se fosse só bonito mesmo, agora também está rico, é importante, é famoso. Ela disse: por que eu não continuei namorando você? Aí eu não aguentei, eu disse: eu sei, quer que eu conte? Porque quem bate, esquece. Quem apanha, não. Aí eu fiz questão de lembrá-la, que quando menino, eu fiz uma festinha na minha casa, só para recebê-la, porque ela queria conhecer a minha casa. E quando ela entrou na minha casa, ela não ficou 5 minutos. Era uma casa sem forro, a parede era feita de barro, o chão vermelhão, nós não tínhamos móveis. Dividimos 2 cômodos com 12 pessoas. Quando ela viu aquilo, ela deu um sorriso e deu meia volta. E eu fui procurar, ela disse: não quero nada com você, você é extremamente pobre. Aí quando eu falei isso para ela, eu não devia ter falado. É que a vingança é aquele prato que você come cru. O semblante dela descaiu, eu disse: mas está tudo bem. Ela falou: perdi uma chance. Eu disse: perder. Eu falei: sabe por quê? Eu disse: por quê? Porque a oportunidade vai passando. O Senhor me trouxe hoje aqui só para te dizer: não deixe a oportunidade passar mais. Arrume a autoridade de Pedro. O Senhor não procura perfeição em você, Ele só procura audácia em você. Ele procura coragem em você. Jesus sabe lidar com todos os defeitos. Ele só não consegue lidar com a pessoa que não acredita nela mesma. O Senhor, por exemplo, não consegue entender como é que uma pessoa que é membro de uma igreja como essa, é um assembleiano convicto, vem para uma festa como essa, e a pessoa senta bem na frente do pregador e fica o culto inteiro olhando para ele com uma cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Eu penso que Jesus não consegue entender como é que você que vem de uma cultura pentecostal consegue ficar olhando o pregador com essa boca travada, com essa boca de aço, essa língua de ferro e esse queixo concreto. O céu já desceu enquanto a moçada cantava, o céu está se manifestando e você está aí com esse olho seco, parecendo um de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui não é uma reunião para qualquer um, isso aqui é uma reunião só para quem é atrevido. E só quem é atrevido dá um grito para acordar a cidade inteira. O Pedro que eu conheço dos evangelhos é o Pedro que conseguiu, teve a façanha de acabar com o culto mais lindo para mim no Novo Testamento.
Não tem um culto como esse, o culto do lava-pés. Você já meditou no culto do lava-pés? Você já imaginou Jesus, o verbo encarnado, Deus caminhante, colocando 12 tronos de honra, colocando 12 homens sentados nesses tronos de honra? 12 homens, isso no sentido literal. A palavra homem vem de humus, e humus é terra misturada com esterco. Esterco todo mundo sabe o que é. Isso é o ser humano. Um pedaço de matéria podre, fedida, mal cheiroso, que não presta para nada. Ele, o Senhor dos exércitos, o Deus encarnado, o verbo vivo, ele vem, prepara 12 cadeiras e coloca 12 seres humanos que não prestam para nada sentados. Aí ele, o Deus eterno, se ajoelha na frente da criatura e pega a parte mais suja do corpo humano, que é o pé, e pega os pés desse pessoal e começa a lavar. Se fosse pés de mulheres, eu até entenderia, porque mulher é mais cuidadosa com os pés. Homem é uma prova. Se eu pedisse aqui agora, desse uma voz de comando, todos os machos tirem os sapatos de uma vez, em 3 minutos ninguém mais ficaria aqui dentro. Um cheiro de queijo parmesão ia subir, né? Uma coisa horrível, porque o homem não cuida dos pés. E é nessa parte do corpo que Jesus vai tocar. E Jesus toca nos pés de Mateus, Mateus chora, toca nos pés de João, vai dando tudo certo, até que ele vai tocar nos pés de Pedro. Quando ele vai tocar nos pés de Pedro, não existe pés para Pedro. Pedro escondeu os 2 pés. E Jesus disse: o que você faz? Ele disse: no meu pé o senhor não coloca a mão não. Acabou com o culto, acabou com a unção. Quem estava chorando já esfregou, disse: tem que ser Pedro para acabar com o culto mesmo, porque não obedece. E Jesus disse: mas Pedro, senhor, no meu pé o senhor não toca. Aí Jesus teve que ser incisivo e disse: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Eita glória! Aí Pedro estica os 2 pés. Jesus pega a água, quando ele vai lavar os pés, Pedro, de susto, estica os 2 braços. E Jesus olha e diz: o que você está fazendo? Eu pedi os pés, você está dando os pés e as mãos. Pois é, Jesus, já que o senhor vai lavar, não lava só os pés, não. Não são só os meus pés que são sujos, as minhas mãos são sujas também. Esse é o Pedro. Pedro é quase que um bipolar. Ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Ele está aqui no momento emotivo e está no momento aqui irado, furioso. Esse é o Pedro. E sabe o que é mais lindo? Jesus nunca desistiu dele. Ah, eu vou falar de novo. Jesus nunca desistiu do Pedro. Nunca. Mesmo o dia que Jesus revelou para todo mundo: Pedro, você está endemoniado. Quando Jesus vai expulsar, Jesus diz assim: ó, para trás de mim, Satanás. Satanás voou, Jesus segurou Pedro. Satanás vai, mas Pedro fica. Fica, Pedro, fica. Esse é o Pedro que eu conheço. O Pedro que na noite que Jesus foi traído, sacou uma espada. Eu amo escritores, né? Cada um tem um pensamento. Eu li um que diz que Pedro se atracou com um soldado da guarda sacerdotal e desarmou o soldado pegando a sua espada e partiu para a briga com ele. Aonde? Aquela espada estava na cintura de Pedro há mais de 3 anos. Pedro saiu da pescaria, mas nunca esqueceu os piratas que na madrugada saqueavam as suas embarcações. Aquela espada ele usava para se proteger. Na noite que Jesus foi traído, Pedro arrumou uma valentia sem tamanho, tirou a espada e ele foi no pescoço do soldado. Só que o soldado, com habilidade, se esquivou e arrancou a orelha do soldado. Detalhe: era a orelha de um soldado sacerdotal. Era a orelha de um soldado levita, porque só podia ficar dentro do santuário quem era levita. Estudando essa história, só ela dá mais um caminhão de mensagens. Meu Deus, quando eu aprendi essa história, eu chorei copiosamente. Sabe o que eu descobri? Que Jesus foi traído e ele sofreu julgamentos injustos na calada da madrugada, sem direito a ninguém para defendê-lo. Jesus foi preso por soldados que foram corrompidos pelo sacerdote Anás e Caifás, sogro e genro. Eles corromperam os soldados para ele pegar um homem santo que também usava uma estola sacerdotal branca. Esses soldados não foram ali a troco de nada. Eles receberam propostas. Eles foram corrompidos. A tradição dos judeus diz que Anás e Caifás chamaram esses soldados lá da guarda levita e deu a eles a seguinte palavra: se vocês ficarem conosco nessa empreitada e nós tivermos vitória, nós vamos consagrar vocês ao ministério. Porque o sonho de todo levita um dia era ser sacerdote ou sumo sacerdote.
Só que quem já leu o livro de Deuteronômio, o livro de Levítico, vai se lembrar que nenhum sacerdote podia ter defeito nos olhos, no nariz, na boca, mãos, pés, braços, pernas, bolsa escrotal e orelha. Alguém lembra disso? O sacerdote não podia ter defeito na orelha. E agora esse soldado que se atrapou com Pedro viu a sua orelha ser decepada, e a orelha dele caiu no chão. Quando Jesus viu aquilo, Jesus já estava preso, já estava cuspido, estava sendo esbofeteado. Jesus não deu bronca em ninguém, ele só foi lá no chão e catou a orelha do soldado e colou a orelha do soldado de novo. Aí olhou para Pedro e disse: se eu precisasse, eu oraria ao meu pai, Pedro, e ele mandaria legião de anjos aqui para me socorrer, 12 legiões de anjos. A história é linda, mas ela é muito mais linda do que a gente pensa, porque quando aquela orelha caiu no chão, não caiu só uma orelha, caiu um sonho, caiu um ministério, caiu a proposta feita para aquele soldado. Jesus é tão lindo que mesmo estando nessa situação, ele vai e salva o sonho daquele homem, ele salva o ministério daquele homem. E eu só posso contar essa história aqui por causa do Pedro que arrancou a orelha do soldado. Eu conheço esse Pedro cheio de defeitos, esse Pedro fraco, esse Pedro que nega Jesus, esse Pedro que atrapalha o culto, esse Pedro que afunda em águas, esse Pedro de Atos dos Apóstolos capítulo 3, eu não conheço. Aconteceu uma transformação com ele, uma metamorfose aconteceu com ele, e a metamorfose se deu em 2 textos da Bíblia. O primeiro, João capítulo 20, e o segundo, Atos dos Apóstolos capítulo 2. Em João capítulo 20, Jesus está ressuscitado, apareceu por um período de 40 dias a cerca de 500 testemunhas, e a última aparição que ele fez foi para os seus 11 discípulos, porque Judas havia se matado. Em João 20, Jesus está diante de todos eles. A Bíblia diz que Jesus está conversando, dando palavras de ordem, e de repente Jesus para e faz assim, olha. E João que escreveu disse: e ele, tendo assoprado sobre nós, disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus. Vou falar de novo. Em João capítulo 20, não é a descida do Pentecoste ainda. É Jesus com os seus 11 discípulos que ele transformou em apóstolos. Ele tem uma reunião particular com eles. Ele olha para eles, dá palavras de ordem sobre eles, e Jesus sopra nas narinas deles, exatamente como está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, quando Deus soprou nas narinas de Adão. Quando Jesus soprou sobre os discípulos e disse para eles: recebei o Espírito Santo, naquele exato momento todos eles foram convertidos de verdade, e agora eles foram vestidos com a presença do Eterno. Veio sobre eles a presença do Espírito Santo, e eles absorveram, eles sentiram o cheiro, eles respiraram o hálito de Jesus, e ao respirarem o hálito de Jesus, o Espírito Santo entrou dentro da casa. Aleluia. E foi modificando eles de fora para dentro, provocando a conversão genuína. Todos eles já estavam salvos aqui. Diga comigo, estavam salvos. Mas não era o suficiente. Em Lucas 24, 49, nesse mesmo encontro, mas só Lucas conta, Lucas diz que quando Jesus terminou a reunião com os 11, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos pelo poder de Deus. Quando o Senhor soprou sobre eles, o Senhor os vestiu com a sua presença. Mas agora o Senhor diz para eles: vocês já estão vestidos, mas o que eu tenho para vocês é muito mais forte. Eu quero revestir vocês, e sereis revestidos. O que é revestimento? Revestir 2 vezes ou mais. Quando Jesus soprou sobre eles em João capítulo 20, ele fez uma transformação na mente deles. Agora ele disse: se vocês tiverem coragem de ficarem em Jerusalém e aguardarem a promessa, aí coisas extraordinárias vão acontecer com vocês. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, Jesus deixa uma outra letra enigmática. Ele olha para eles em Atos 1:8 e diz assim: há de ser que descerá sobre vós a virtude do Altíssimo. Diga comigo, virtude. Mais uma vez. No Novo Testamento só temos essa palavra em um outro texto, num texto conhecido e também muito pregado, de uma certa mulher do fluxo de sangue, que saiu de sua casa e tentou chegar até Jesus.
faltou forças, faltou saúde para ela, a glicose dela foi a zero, ela estava desmaiando. Faltava um braço para ela tocar em Cristo e ela caiu no chão. Por isso ela toca nas orlas do vestido. Ela toca na saia, na barra da saia, na barra da túnica onde Jesus estava se vestindo. Quando ela toca na barra da saia, na barra da túnica de Jesus, Jesus fica paralisado. E ele diz: quem me tocou? Pedro, que estava fazendo a escolta, disse: mestre, as multidões te oprimem, te apertam, e tu dizes: quem me tocou? Eu imagino Jesus dizendo: eu não estou perguntando quem tocou no meu cabelo, quem tocou na minha roupa, quem veio aqui pegar meu suor, quem veio para tirar uma selfie comigo. Não, eu quero saber quem foi que absorveu a minha energia. Como assim, Senhor? Saiu virtude de mim. A pessoa que me tocou, ela conseguiu absorver o que tinha dentro de mim. Ela sugou a minha energia espiritual. Ela sugou a unção da cura que estava dentro de mim. A fé dela foi tão grande que o que estava dentro de mim saiu de mim, entrou pelo corpo dela, foi na junta, na medula, começou a produzir mais glóbulos vermelhos, transformou a vida dela instantaneamente. Eu quero saber quem tocou em mim, porque saiu virtude de mim. Aí Jesus está dizendo para eles: vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos pelo poder de Deus, porque descerá sobre vocês a virtude. Aleluia. Cadê meu aleijado? Cadê meu aleijado? Volta. Fique aqui pertinho. Olhe para mim. Pedro tomando pela mão direita. Pedro usou tudo que ele aprendeu no curso de teologia. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Porque é isso que a religião ensina. Porque está escrito que Jesus ensinou. Pedro usou o que ele aprendeu no curso de teologia, mas não funcionou. Como não funcionou? Pedro poderia ter perdido o ministério dele. Pedro poderia ter saído dali dizendo: eu não tenho chamada nenhuma. Eu imagino o diabo em segundos revelando a Pedro a vida pregressa dele, dizendo: você não presta, o Senhor não te aceita. Mas Pedro não se deu por vencido. Pedro tocou. Quando Pedro tocou, a energia que estava em Pedro, a virtude que estava em Pedro, aquela glória que estava em Pedro, no toque foi transferido para o paralítico. E o paralítico sentiu uma presença que eu nunca tinha sentido antes na vida. Por isso ele ficou em pé e começou a saltar. E entrou no templo, saltando, glorificando e adorando ao grande Deus de Israel. O que foi que aconteceu com esse Pedro? Que além, é claro, de receber o sopro de Jesus que veio na sua narina, outro fato aconteceu. E todo mundo deve se lembrar como foi. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um barulho forte e impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui está o segredo. O que veio sobre Pedro nessas duas aparições, ou na primeira aparição de Cristo, na segunda manifestação pelo Espírito Santo, mudou a vida dele, transformou Pedro, mas transformou ele mais do que os outros. Porque você vai ler o livro de Atos dos Apóstolos, vai ficar apavorado, porque a Bíblia diz que as pessoas começaram a trazer os doentes e colocá-los na estrada, para ver se pelo menos a sombra de Pedro. Me digam, que poder é esse? Que até a sombra de um pescador pode levantar um paralítico. Eu sou assembleiano, com a graça de Deus. Eu cresci numa igrejinha pequena. Só que naquela igrejinha eu vi Deus falar. Naquela igrejinha eu vi Jesus operar. Os meus velhos pais não sabiam ler nem escrever, mas eram possuídos pelo Espírito Santo. Eram pessoas que iam para o trabalho, cortavam cana de açúcar, mas quando entravam na igreja estavam de posse da harpa cristã e da velha Bíblia Sagrada. Eles eram outras pessoas. Não sabiam falar a língua portuguesa, mas em dado momento do culto eram tomados em línguas tão poderosas
que aquilo arrepiava o corpo da gente inteiro. Não sabiam letras, mas tinham mais força do que os maiores médicos da cidade. Os médicos da cidade não curavam e mandavam lá para o presbítero Ovidio Ramos orar. Aí o velho orar com aquela mão gigante, cheia de cala, de tanto cortar cana de açúcar, mas ele botava a mão em cima da criança assim: em nome de Jesus Cristo, seja curado. O que é que os nossos pais tinham que nós não temos? Porque houve um tempo em que o Senhor produzia essas metamorfoses e transformava homens e mulheres em guerreiros da sua casa. E por que essa distância daquele avivamento de verdade do passado para esse momento almático do presente? Onde as pessoas vêm para a igreja assim: não, pastor, eu estou sentindo Jesus, eu não preciso gritar, eu choro no culto. Com todo respeito, a senhorita chora em casa até hoje assistindo pela 1000ª vez o filme do Titanic. A senhora congela a cena naquela imagem do Leonardo DiCaprio com a boquinha azul segurando a madeira, olha que Rose. A senhora chora até hoje nisso. Isso é pura alma, é emoção que vai embora. Eu não estou falando de emoção, estou falando de espírito. Eu estou falando de transformação. Glória a Deus. Ei, anote essa frase: a graça que não te transforma, te muda, ela também não te salva. A graça que não muda você, que não te faz ficar convertido, é a mesma que não vai te salvar depois. Eu não entro em uma Assembleia de Deus para receber uma palavra de autoajuda, eu não preciso disso. E você, se vier a uma igreja de Assembleia de Deus em busca de autoajuda, vai ficar frustrado, a não ser que essa Assembleia de Deus se adapte a esse mundo normal, a esse mundo moderno, onde os pregadores têm que ficar sentados em uma cadeirinha, olhando para as pessoas com a carinha bonitinha, dizendo: não importa o que você fez no verão passado. É lindinho para fazer uns recortezinhos com a musiquinha de fundo lá, mas não muda, não transforma. As pessoas sempre saem do mesmo jeito. Eu me lembro que teve uma garota famosa do Brasil chamada Bruna Marquezine, quando ela namorava o Neymar, porque o Neymar vai à igreja também. Ele levou a menina para a igreja e ela saiu na mídia, ela se converteu. Daqui a alguns meses passaram e olha ela colocando palavrões no seu Twitter, dizendo assim: Jesus é um cara legal, mas a turma dele e soltou um monte de palavrões. Eu comecei a rir. Falei assim: ela conheceu Jesus Salvador e se apaixonou por ele. Aí foram apresentar para ela o Jesus Senhor. Aí não deu certo. Vou falar de novo. Todo mundo quer o Cristo que perdoa, todo mundo quer o Salvador. Eu quero saber quem é que quer o Cristo Senhor. O que é o Senhor? É aquele que fala assim: não faz. Sim, Senhor. Não vai no carnaval. Sim, Senhor. Não tenha uma vida promíscua. Sim, Senhor. Não tenha amantes. Sim, Senhor. Não adultere. Sim, Senhor. Não use o seu corpo para seduzir homens ou mulheres. Sim, Senhor. Não vá à academia daquele jeito que nem as piriguetes do mundo vão. Sim, Senhor. É esse o tipo de Cristo que nós temos. Evangelho sem cruz não é evangelho. A Assembleia de Deus é uma igreja sarada por causa disso. Então, por favor, não venha fazer comparações. Não tente comparar um culto ou um pregador assembleiano com esses cultos que tem por aí. Aliás, se você quer mensagem de autoajuda, não venha no culto. Fique em casa, compre um curso. Compre o curso do Pablo Marçal. Compre o curso do Marcília. Compre o curso do sei lá de quem, do Thiago Brunet. São meus amigos, são irmãos, eles dão ensinamentos. Compre esses cursos. Não precisa vir aqui. Porque aqui não é lugar de autoajuda. Aqui é lugar de ajuda que vem do alto. E a ajuda que vem do alto transforma as pessoas. A ajuda que vem do alto traz para o crente poderes. Não tem vergonha nem medo de usar. A nossa fé é uma fé mística, temos que aceitá-la, abraçá-la e absorvê-la. A nossa fé pentecostal é uma fé que transcende. Ela não é uma fé apenas para este mundo, ela transcende. Um crente cheio do Espírito Santo não é uma pessoa normal. Vou repetir: um crente cheio do Espírito Santo, ele se torna em um caminhante de dois mundos. Parte dele caminha na terra, parte dele caminha nas regiões celestiais. A
é a salvação, porque Jesus morreu por nós. Qualquer coisa além da salvação custa um preço. Se você quer poderes, se você quer língua estranha, se você quer dons de curar os enfermos, se você quer interpretar línguas estranhas, se você quer dom de operação de maravilhas, se você quer a palavra do conhecimento, são 9 os dons extrasensoriais. Eles existem, estão catalogados aqui no capítulo 12 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E foi com esses dons que a Assembleia de Deus se tornou a igreja que é. A pior parte nossa dos assembleianos é que os assembleianos não têm coragem ou não têm aptidão para estudar sobre a origem da sua fé. Se eu perguntar aqui dentro, quem já leu um livro de Daniel Bergman chamado Diário de um Pioneiro, que é o fundador das Assembleias de Deus, eu não vou perguntar para não te deixar envergonhado. Se tiver 10 pessoas aqui que leram, será muito. Como é que nós nos convertemos a uma fé como a nossa, uma fé protestante, uma fé pentecostal, e a gente não estuda sobre os nossos pais? Como foi que eles fundaram a nossa igreja? Ou você acha que a Assembleia de Deus cresceu porque ela tinha gente rica? Ou você acha que ela se tornou esse gigante que é porque ela tem pessoas influentes no governo? Não! A nossa igreja cresceu porque ela tinha uma marca. A gente entrava no culto e não sabia como o culto ia terminar. E se o culto ia terminar? Eu sei que alguém vai falar, não, mas tem que ter ética, tem que ter respeito, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Pode falar o que quiser, mas hoje não é um dia assim, é um dia atípico. Se é um dia de festa, esquece o relógio, esquece a série da Netflix, esquece a pessoa que está do seu lado, joga essa desgraça desse chiclete que está na sua boca para fora, abre a boca para adorar, levanta a mão pro céu, pula, grita, sai correndo, mas faz alguma coisa, chame a atenção dele. Talvez você nunca tenha ouvido, preste atenção. Os 3 estados do sul do nosso país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as igrejas da Assembleia de Deus, elas são completamente diferentes das igrejas do Sudeste, Norte e Nordeste. Vamos falar que é cultura, mas eu fico imaginando como é que a cultura influencia se nós temos dogmas, se nós temos doutrinas. Se você entrar numa cristã do Brasil aqui no Sul e numa cristã do Brasil lá no Norte, elas são iguais. Se você for numa Deus e Amor em qualquer lugar do mundo, elas são iguais. A nossa igreja não é igual. Eu prego em igreja da Assembleia de Deus que só o sangue de Jesus. Não há línguas, não há profecia, não há manifestação. Eu prego em algumas que eu tenho que segurar o povo de tantas línguas, profecias e manifestação. Como pode? O que é isso? Falta para nós a gana do desejo de mergulhar fundo no rio da revelação. Freud, psicanalista austríaco, diz que tudo que uma criança vê, ouve e sente de 0 a 7 anos de idade, isso vai moldar a sua personalidade. E de 7 a 12 anos vai moldar o seu caráter. Ou seja, uma criança é tudo que ela viu, ouviu e sentiu nos primeiros anos. Como nós crentes nascemos de novo. Ao nascermos de novo, iniciamos uma vida. E o que nós refletimos agora, depois de 10, 15, 20 anos numa igreja, é tudo que nós ouvimos, vimos e sentimos. As pessoas perguntam porque eu sou barulhento, porque o meu DNA foi formado assim. E aí, ai daqueles que vêm dizer, não, barulho é só em congregação. É só lá onde está tem aquela irmã Mariazinha, a irmãzinha do coque. Que preconceito desgraçado é esse? Me escute, o Pentecoste pleno não foi revelado para analfabetos. Os analfabetos receberam, Pedro e João. Mas o Pentecoste pleno foi revelado para o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo era advogado, poliglota, homem que sabia discursar. Quando entrou na Grécia, deixou a mente dos gregos malucas quando ele começou a recitar a poesia dos epicureus. Ele começou a dissertar sobre a filosofia dos estoicos. Paulo era um homem erudito, ou seja, era um homem preparado, era um homem que tinha sangue azul nas suas veias. E Paulo vai dar ensinamento sobre o que é uma igreja cheia do Espírito Santo, sobre a santidade que deve ser praticada para atrair a presença do Espírito Santo. Pedro não tinha os 9 dons, Paulo tinha, e era um erudito.
Era um advogado igual ao senhor. Era um doutor da lei. Quando a Bíblia diz que ele era doutor da lei, a Bíblia não está dizendo que ele era doutor da lei judaica. Ele era doutor em leis, isso está escrito em ipsis literis, ou seja, ele era um advogado da lei romana, numa época em que mais de 95% do seu povo não sabia ler nem escrever. Porque Jesus teve que chamar o 13º apóstolo e dar para ele a teologia plena do poder do Pentecoste. Era uma maneira de mandar um recado para nós, dizendo assim: o Espírito Santo não é dado porque a pessoa é pobre, ou não é dado porque a pessoa é rica. O Espírito Santo se aproxima da pessoa porque ela não tem cultura, ou ele deixa de se aproximar porque a pessoa tem anel de formatura. Não! O Espírito Santo não é dado pela mente, ele é dado pelo coração. Por exemplo, ele está aqui, ó. Mas veja a dificuldade que ele tem de se movimentar entre nós. Eu estou pregando e alguns estão filosofando, de fato, olhando para o céu, dizendo: to be or not to be, that's the question. Alguns estão anotando tudo para chegar em casa, passar a madrugada inteira no Google, vai ouvir lá os arminianos, vai ouvir depois os calvinistas, vai ouvir o pregador tal, para daqui 15 dias chegar aqui e falar: nossa, sabe aquela mensagem que o pastor Marco pregou? Que mensagem linda, agora eu entendi. Aí o irmãozinho só tem 2 dentinhos na boca, o zagueiro, o atacante que está aqui, diz: você levou 15 dias para entender? Eu entendi naquele dia mesmo. Por quê? Porque ele veio com o coração aberto. O Brasil precisa de uma igreja viva. E eu estou pregando para jovens da cidade de Cascavel. Eu vejo aqui o potencial. Eu vejo uma geração que, se Jesus botar a mão sobre elas, essa cidade vai começar a exportar avivamento. Eu estou falando sério, eu estou com o meu corpo todo arrepiado. Ativei o modo profético, recebe. O Senhor te trouxe neste dia, neste encontrão de jovens, com esse nome moderno para te dizer: eu sou o Deus do passado. Eu ainda levanto, eu ainda unjo, eu ainda separo. E se alguém acredita, pega a sua parte. Pega a sua parte. Pega a sua parte. Ouça-me. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma chave. Lendo as cartas de Paulo, eu cheguei a essa conclusão: que o batismo com o Espírito Santo é uma chave. Uma chave que pode ser usada para abrir a porta de um armário. De um armário que tem 9 prateleiras. Só que esse armário não fica na terra. Ele fica nas regiões celestiais. Como chegar lá, pastor? Paulo ensinou: quando vocês se ajuntam, uns têm salmos, outros têm testemunho,